A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Deus abençoe a todos que estão assistindo este vídeo, os que vão assistir. Irmãos, hoje nós vamos aqui abordar neste vídeo um fato muito polêmico que está acontecendo, ou que aconteceu aí nas redes sociais, em que muitos irmãos vão aí até, vamos dizer, criticar um pastor. Este pastor em que está na polêmica aí foi aquele pastor que disse essa frase em uma convenção em sua igreja. Ele disse essa frase, que Jesus Cristo é o anjo Gabriel, o qual muitas pessoas não aceitam e acaba até, irmãos, vamos dizer, criticar. Todos nós somos passíveis a críticas, né? Mas o jeito que vão criticar esse pastor, tem muitas pessoas agressivas, irmãos, e que às vezes são pessoas que nunca viu essa parte na Bíblia. Creio que não existe também, né, na Bíblia, que Jesus Cristo era o anjo Gabriel, né? Não, eu nunca vi essa parte na Bíblia, mas tem pessoas que, além que não viu essa parte na Bíblia, de vez em eles fazem a crítica, indagando, ou então, melhor dizendo, pedindo para o pastor que falou essa parte em sua igreja, mostrar na Bíblia onde está escrito esta parte. E muitos vêm de outras formas, outras maneiras agressivas na internet, falar que só ele é certo, irmãos, e que o pastor, vamos dizer, estava bêbado, estava, né? Tem pessoas que têm o prazer de agredir, irmãos. E isso, irmão, não é diferente. Esse pastor, eu vou colocar o vídeo da onde ele fala, irmãos, que Jesus Cristo era o anjo Gabriel, aonde na Bíblia nós não encontramos. Temos sim a parte em que diz em Lucas 1, versículo 31, foi aquela parte em que o anjo aparece para a Virgem Maria, né? A irmã Maria, e diz assim, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus achou graça em Maria, mandou o anjo avisar ela em que o filho dele estaria ali nascendo, nas duas naturezas, a divina e a humana. E ela foi agraciada. Por isso que muitos hoje, né, aí idolatram, fazem imagem da Virgem Maria, né? Muitos até adoram uma imagem feita por mãos de homem. E às vezes, de vez em buscar ao que fez o homem, porque o homem fez a imagem, ao que fez o homem, tem que buscar direto. Se eu posso ir direto no chefe, porque eu vou nos empregados, né? O modo, o trocadilho, o modo de dizer, irmãos. Mas, irmão, aí diz aqui no versículo 31, e eis que em teu ventre conceberás e darás luz ao filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Quer dizer, o anjo veio anunciar para Maria, né, em que ela iria ficar gestante de Jesus Cristo, foi agraciada, não foi fruto de homem nenhum, não teve o sangue de José, como tem a polêmica. Jesus Cristo tinha o sangue de José? Não. Irmãos, veja bem, e esse pastor falou essa parte. Está uma polêmica imensa aí na internet, crucificando o pastor. Irmãos, nós somos passíveis de erro, não somos, né? Ultimamente foi falado, até na própria congregação mesmo, em que Jesus Cristo não estava no reino, né? Sabemos nós em que ele sempre esteve à destra do Pai, né? Tanto que ele desceu aqui na terra para pagamento dos nossos pecados, passou dura morte na cruz, né? Morte entre aspas. A carne dele tinha que suspirar, os últimos suspiros, mas nem a carne ficou nessa terra. Procura aí o sepulcro de Jesus. Cadê? Dos outros você encontra, mas de Jesus você não encontra. Mas veja bem, irmãos, olha só, coisa empolgante, né? Que
colocaram aí na internet. Eu vou colocar este vídeo para vocês verem se realmente vocês acham que isto é verdade. Vamos lá. Tudo isto causado pelo Lúcifer, o Satanás, tudo isso. Quando Deus olha isso, ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. E chama lá Jesus, que também era um dos anjos, né? O nome dele nos céus era Gabriel. E ele disse: meu filho, olha só o que está acontecendo, o que Lúcifer está fazendo. Ele caiu na terra. Olha só, irmãos, o que eu tinha preparado para falar aqui. E essa pandemia veio, e não começou com uma endemia, depois uma epidemia, e agora virou uma pandemia. Deus olha lá e fala assim: meu filho, isso é uma nojeira, irmãos. Tudo isto causado pelo Lúcifer, por Satanás, tudo isso. Quando Deus olha isso, ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. E chama lá Jesus, que também era um dos anjos, né? O nome dele nos céus era Gabriel. E ele disse: meu filho, olha só o que está acontecendo, o que Lúcifer está fazendo. Ele caiu na terra. Olha só, irmãos, o que eu tinha preparado para falar aqui. Irmãos, aí tem duas coisas para a gente falar sobre esta fala do pastor da Quadrangular, Igreja Quadrangular. Veja bem, esta fala é que Jesus Cristo era o anjo Gabriel, né? Não está na Bíblia, desconheço essa parte, né? E outra coisa, irmãos, pode perceber em que no final do áudio ele fala uma coisa bem interessante, né? Ele fala: foi isso em que eu preparei para falar hoje aqui. Dá para vocês perceber o porquê da congregação falam que a congregação nós somos adivinhões, né? Somos cartomante, né? Porque a gente adivinha, só adivinho. Não é, irmãos. Na congregação, por isso que não há leitura, o irmão vai lá e estuda a Bíblia. Ele pode até estudar, irmãos. Não é proibido. A igreja, a congregação nunca proíbe ninguém de estudar a Bíblia. Mas passar esse estudo na prática na igreja, não. Porque ali é revelação e pronto. Revelação e ponto final. Ele falou do Lúcifer na terra, né? Veja bem, houve um tempo em que um cooperador, cooperador da congregação, uma vez ele não estava numa pregação, ele estava, antes da pregação, ele estava dando uma explanação. Mas ele servia como uma mini pregação antes, que antecede a pregação. Ele falava num tom bem assim: ó, irmãos, se o diabo se arrepender, ele ainda tem perdão. Irmãos, ninguém me falou, eu ouvi. E eu fiquei matutando aquilo, meu Deus, tá na Bíblia, o diabo já está condenado. O único que a gente pode garantir e condenar, irmãos, é o Satanás, o diabo já está condenado. Veja bem, o único que é garantido ter a condenação, porque senão o que está em Apocalipse falando sobre ele é retirado da Bíblia, e não se pode retirar e nem pode você aí colocar algo a mais na Bíblia. Não pode incluir nem excluir. No caso do reverendo aí da Quadrangular, essa parte do anjo Gabriel, que é Jesus, não está na Bíblia, né? Eu nunca ouvi. Tenho 40 anos aqui de congregação, eu servi a Deus na congregação e nunca ouvi essa parte.
né? Nunca ouvi. Sempre dei recitativo, sempre leio a Bíblia, não estudo, né? Queria ter tempo para estudar, mas não para tentar passar esse estudo, porque lá na frente mesmo, na congregação, não é estudo que a gente passa. E ele falou, tá aí no áudio, vocês podem voltar o áudio de novo. Foi isso que eu preparei para vocês. Está vendo a diferença? Quando chega na igreja, tem certos lugares, irmão, em que tem dia, é bem difícil, né? Uma vez na vida, em que o culto fica sem a pregação. Quando o culto é mesmo, os irmãos estão revelados ali, estão na mesma comunhão, e que Deus não dá pregação aquele dia, fica até sem pregação. Já ouvi testemunho falando dessa parte. Mas a revelação vinda de cima tem que vir. Não tem estudo, não tem nada. E o que esse pastor falou no final. O que nós estamos falando aqui, irmão, eu não estou falando mal, né, do pastor. Está aí a fala dele. Talvez depois, na hora, vocês podem ver que na hora, quando ele vai falar que Jesus é o anjo, ele dá uma demoradinha até raciocinar e ver que anjo é esse. Aí ele colocou o Gabriel, né, em que nunca se ouviu falar isto, ainda mais por um pastor em um evento, né? Irmãos, veja bem, esse cooperador que era da congregação falou essa parte, que o diabo tinha perdão. Só que, irmãos, veja bem, eu poderia chegar para ele depois do culto e falar, irmão, mas que negócio é esse? E debater a parte da Bíblia. Mas eu fiquei quieto. E eu mesmo raciocinei ao contrário. Ele falou essa parte pelo motivo, ele quis dizer aí, dar uma metáfora em que o amor de Cristo, vamos dizer, a misericórdia de Deus é tão grande, o modo de dizer que até o diabo se arrependesse, ele perdoava. Ele quis, né, eu na minha mente falei, deve ser isso que ele quis dizer, né? Achei essa possibilidade em que a misericórdia de Deus é tão infinita com a gente, irmãos, com os que erram, com os que pecam, e que, para vocês verem, em que Deus tem céu para todos. Por isso que nós não devemos julgar as pessoas. O diabo sim, o diabo já está condenado. O diabo não pode abrir a boca de boca cheia e falar. Ele já está condenado. Por quê? O diabo morava lá em cima com Deus. Ele era anjo de luz. E nós, né, logicamente, nunca moramos. Fomos feitos do barro e vivemos aqui nessa terra. Fomos feitos nessa terra, do barro dessa terra. Fomos feitos e nós não conhecemos lá ainda. Fora os que Deus já recolheu. Por isso que nós temos, irmãos, até aqueles que já erraram, já pecaram, né? Nós temos essa chance, irmão, em que alcançar a misericórdia de Deus. Mas o inimigo, o diabo, não tem, porque já estava. Ele foi lançado lá de cima. Nós não subimos ainda, né? Fora os que Deus veio buscar em nuvens em glória. O que eu quero deixar aqui, irmão, é essa parte polêmica em que Jesus, né, que diz, muitos falaram na mídia aí, irmão, você não pode, tem que, irmão, tem que respeitar as pessoas, irmãos. O que eu estou falando aqui é da fala do pastor. Nada contra a pregação. Cada um tem sua pregação e temos que respeitar a pregação. Talvez neste dia ele escapou ele falar que Jesus era o anjo Gabriel. Vai ver que depois ele falou, meu Deus, escapou essa parte da minha boca, não era, mas já falei. Se vier alguém aí reclamar, entendeu, irmãos? Porque na internet eles vão encontrar muita coisa aí, viu, irmãos? Tem pessoas aí na internet, olha só, irmãos, para finalizar esse vídeo, que está usando, é um absurdo, irmão. É um absurdo o que estão fazendo com o evangelho. Né? Teve um cooperador uma vez, irmãos, isso eu estou falando, irmão, porque eu presenciei, em que ele na hora da pregação, ele usou o filme Titanic
Praticamente a Bíblia, ele abriu a Bíblia e não exaltou nada que estava na Bíblia. Exaltou o que estava no Titanic. E eu fui conversar com ele. E ele falou para mim, às vezes a gente tem que pregar pela experiência. Eu falei, negativamente. Pela experiência não, tem que pregar o que Deus dá. Se Deus não dá, fica quieto, Deus vai dar para outro. Deus sempre revela. Pode ser um menino que já levantou um menino com a palavra, pode ser um porteiro, pode ser um músico. Mas Deus usa. Deus usa e mostra. E esse comprador ficou meio assim, pregou o Titanic. Santo Deus. E tem pessoas aí na internet que estão usando, irmãos, a Lei Áurea, a Princesa Isabel, os escravos, né? Dizendo desta forma: olha, a Princesa Isabel veio, assinou a Lei Áurea, os escravos foram todos libertos, né? Aqueles que estavam ali, quando viu a Lei Áurea, em que os escravos não podiam ser mais presos, não podiam estar ali sob cárcere, os escravos ficou tudo livre, para ter sua vida livre, né? Ele quis colocar essa parte, né? Tem pessoas que estão colocando essa parte da história do Brasil para falar do Evangelho. Vê que coisa, não procura na Bíblia, procura a história do Brasil. Tem muitas pessoas que querem confundir isso, irmão, para dizer o quê? Em que Jesus, ele comparou Jesus à Princesa Isabel, dizendo que Jesus é a Princesa Isabel, que Jesus, ele acabou assinando aí, ou melhor dizendo, vindo na terra, né, passando aquilo tudo, escárnio, né, espetavam eles com lança, cuspia, dava vinagre para ele beber quando ele tinha sede, né, desprezaram, menosprezaram, né, e essa pessoa diz que a Princesa Isabel, Jesus fez que nem a Princesa Isabel, veio aqui na terra, passou isso tudo para que todos nós já fosse salvo. Não, ele veio para pagamento dos pecados pelas gerações que vinham com pecado. A partir daquele momento, ele veio interceder por nós na terra. Cristo intercedeu. O Pai mandou Cristo interceder na terra por nós. Só que quem salva é Cristo, como nós dizemos aí, né? Que muito fala, mas o bandido da cruz não tinha obra e foi salvo. Mas ele se arrependeu. Ele estava com a salvação do lado ali. Ele se arrependeu. Tanto que o outro não foi salvo, estava no mesmo lugar. Adão saiu do paraíso. O bandido entrou no paraíso como pediu. Vê? Erro por erro, o que acontece? Às vezes o erro, a pessoa está no erro, não tem obra, mas mediante, irmãos, o seu arrependimento, porque Deus tem céu para todos, Deus é misericordioso. Se nós soubéssemos a misericórdia de Deus como é infinita, irmãos, a gente corria logo aos pés dele. Não ficava olhando aquele irmão que vira a cara porque você está de barba, aquele outro irmão vira a cara porque você deixa de congregar, aquele irmão vira a cara porque te vê de short, aquele irmão vira a cara porque vê a irmã com batom, a irmã de calça. Ninguém está aqui na terra para julgar, irmãos. O verdadeiro cristão é aquele que, quando vê o servo de Deus fraco, ele dobra os joelhos e apresenta os servos de Deus tudo na mão de Deus. Porque é Deus que salva, irmãos, não somos nós. Nós temos a nossa alma para dar conta ainda, se formos firmes e fiéis. E para acabar esse vídeo, irmãos, que está muito longo, quando você, irmãos, fosse apresentar, que muitos se apresentam na internet dizendo assim: eu sou formado em gestão comercial, sou formado nisso, sou formado naquilo, tenho 80 mil diplomas, né? Sou formado em gestão disso, gestão daquilo, e eu passei 20, 30, 40 anos dentro da congregação. Quando vocês ouvem uma pessoa falar isso, vocês já vê bem, irmãos. A pessoa não se passa 30, 20, 40 anos dentro da igreja. Ela serve a Deus. Irmão, você é crente da onde? Eu sirvo a Deus
pela graça e pela misericórdia de Deus na congregação cristã no Brasil. O crente fala isso, serve a Deus, ele não faz parte. Tem uns que falam, eu passei 20 anos lá dentro, graças a Deus eu saí. Então, se ela passou, ela não serviu. Ela só estava ali esquentando o banco, só estava criticando. Aí tem muitos que falam assim, irmãos, olha só, eu passei 20 anos ali dentro, não vou para denominação nenhuma. Logicamente que não vai, porque o problema não é a denominação, o problema é ela. Se ela sair da congregação e começar a ir para a Assembleia de Deus, ela vai dar o mesmo problema, ela vai falar mal da Assembleia, da Deus Amor, da Quadrangular, da Presbiteriana, que esse dia aí criticou a congregação, né? Que é uma igreja que se importa com outra denominação, não com os seus próprios membros. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, o que vocês acham sobre essa parte? Recapitulando, sobre este pastor da Quadrangular que disse que Jesus é o anjo Gabriel. Muitos, né, me perguntam, irmão Paulo, tá certo isso? Falei, eu desconheço essa parte, desconheço mesmo. Agora, irmãos, vamos deixar esses comentários aqui abertos para vocês, querida Irmandade, né, até você mesmo que estuda a Bíblia, falar esta parte. O que vocês acham? Duas partes que eu vou falar para vocês. Jesus era o anjo Gabriel? O diabo, se arrepender, tem perdão? Comentem. Comentem que está muito polêmico esse vídeo. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Tenham uma boa noite, irmãos. Congreguem, tá bom? Fiquem com Deus.